Hoje eu quero falar com você sobre Jesus, o plano perfeito. Jesus, o plano perfeito. O texto está em Isaías capítulo 53, versículos de 5 até o 11. E a palavra diz: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas e deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado ninguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado num túmulo de um rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo o que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Amém. Esse texto está falando de Jesus Cristo. Quem fala é Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. Esse texto foi um texto profético pelos lábios e pelas mãos de Isaías, um texto que fala de Jesus Cristo e da sua morte em nosso favor, 700 anos antes de Jesus nascer. Mas nós sabemos que Deus tem um plano muito anterior ainda a Isaías. Deus já havia estabelecido um plano para salvar toda a humanidade do pecado. Mas quando nós lemos ali no versículo 5, que ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Quando eu li essa parte do texto, veio na minha mente, no meu coração, quando meditava nesse texto, Jesus no Getsêmani, porque esse texto aponta também para este lugar aonde Jesus foi esmagado por causa dos nossos pecados. Jesus no Getsêmani está em Lucas 22, de 39 a 42, e o texto diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que não caiam em tentação. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o versículo 44 diz: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. O Getsêmani significa lugar de prensa. É o lugar de prensar as oliveiras, esmagá-las para extrair delas o azeite. Quando Jesus está no Getsêmani, ele está sendo esmagado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E Jesus estava sendo moído pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados, mas não só os nossos, mas o pecado de toda a humanidade, daqueles que viveram antes dele, daqueles que estavam vivendo enquanto ele estava vivo, daqueles que vivem até hoje e daqueles que viverão até ele voltar.
todos os pecados foram derramados, a ira de Deus, o cálice de Deus, da ira de Deus, foi derramado sobre Cristo, e ali ele estava sendo prensado, ele estava sendo esmagado, ele estava sendo moído por causa dos nossos pecados, e ele estava orando, ele estava angustiado, ele estava se sentindo oprimido, mas ele estava orando em nosso favor. Jesus, o Filho de Deus, o Filho santo, justo, bom, fiel, verdadeiro, sem pecado, sem mácula, sem defeito, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele vem para morrer no meu e no seu lugar, porque se ele não fizesse isso, irmãos, nós não escaparíamos do inferno, nós não entraríamos no céu, nós não teríamos reconciliação, porque Jesus nos livrou do salário do pecado, que é a morte, e Jesus levou os pecados todos naquela cruz. Colossenses capítulo 2, versículos 13 em diante, diz que ele cravou todo o escrito de dívida que havia contra nós, cravando-o na cruz. Ele anulou a força do pecado na nossa vida, se fazendo pecado e se fazendo maldição por nós naquela cruz. Jesus nos reconciliou com Deus, Jesus pagou o preço do nosso pecado, Jesus, o santo e o perfeito, o Filho do Altíssimo, morreu no meu e no seu lugar, e isso custou caro para ele. É por isso, irmãos, que já no início desse texto eu preciso te dizer, nós precisamos viver uma vida digna do sacrifício de Jesus. Não podemos ser tolerantes com o pecado, não podemos fazer concessões na nossa vida para adultério, para pornografia, para mentira, para roubo, para prostituição, para orgulho, para inveja, para arrogância, para abandono, para rejeição. Não tem lugar para isso na nossa vida, porque o Filho de Deus morreu justamente para arrancar isso da nossa história. A Bíblia diz que não há acusação contra aqueles que são os filhos, que são os escolhidos de Deus. Não há acusação contra nós, porque Cristo pagou o preço do pecado naquela cruz, e Cristo te fez santo. Por causa de Cristo você é santo, você é separado, separada para a glória, para o céu, para o reino de Deus, para viver a eternidade com Ele. Aquele sacrifício comprou a entrada para o céu. A Bíblia diz que Jesus nos comprou com seu sangue. Você sabia que você não se pertence? Quem entrega a vida a Jesus não é mais dono de si mesmo, Jesus passa a ser seu dono. Passamos a ser templo do Espírito Santo, casa do Pai, morada do Altíssimo. O Espírito Santo habita em nós. E aqui Isaías está dizendo, olha, ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi esmagado, ele foi ferido, porque nós deixamos de seguir os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Deus não quer que nós sigamos os nossos caminhos, Deus quer que nós sigamos os caminhos dele, porque os caminhos dele são perfeitos. Mas os nossos caminhos muitas vezes nos levam à morte, nos levam à dor, nos levam a andar em círculos. Quantas pessoas hoje estão andando em círculos, as suas vidas não vão para frente, estão como num deserto, andam, mas não saem do lugar, faz muita força, mas não conseguem avançar. É porque não estão seguindo os passos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Jesus morreu para endireitar os nossos caminhos, irmãos. Jesus morreu para endireitar as nossas estradas, as nossas veredas. Aquele que se converte a Cristo não tem mais o mesmo vocabulário. Aquele que se converte a Cristo não tem mais os mesmos desejos, as mesmas paixões. Aquele que se converte a Cristo tem um vocabulário diferente, porque o Espírito Santo pode usar os seus lábios para abençoar a vida das pessoas. Aquele que entrega a sua vida a Cristo não tem uma vida que pertence mais a Ele, mas pertence a Deus. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, pegue a cada dia a sua cruz, siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Esse é o paradoxo do Evangelho, aquele que perde, ganha. Jesus perdeu tudo para nos ganhar. O Filho de Deus, perfeito e santo, se esvaziou de toda a sua glória, se fez homem, se fez servo,
e foi humilhado e foi obediente até a morte, morte de cruz, para trazer para a gente vida. Será que a vida que estamos vivendo é digna desse sacrifício, irmãos? Muitas pessoas têm tratado Jesus como um bombeiro. Tem problema, chama ele. Não tem problema, deixa ele para lá e continua seguindo a vida. Esse não é o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com a gente. Jesus não é bombeiro, ele é rei dos reis. Jesus não é nosso servo, ele é Senhor, nós somos os servos. Precisamos corrigir esse relacionamento, porque hoje, infelizmente, muitos pregadores estão ensinando o povo que Deus é o Deus que vai conceder os favores, que Deus é Deus que vai fazer as coisas para que a gente se dê bem, carro, casa, dinheiro, prosperidade. Irmão, isso é balela. Isso é balela. Isso é papo furado. Seguir a Jesus custa tudo o que a gente tem. Todos os apóstolos foram martirizados, à exceção de João. Todos morreram martirizados. Ou foram crucificados, ou foram mortos a fios de espada. Um foi empurrado de um peral. Outros foram apedrejados. Ninguém escapou. E eles eram os santos apóstolos de Deus. E porque eu e você precisamos achar que seguir Cristo é uma vida de facilidade, e que seguir a Cristo é estar dentro de uma bolha, de uma estufa espiritual, blindados. Não, irmãos, crente fica desempregado, crente tem problema, crente fica doente, crente vai para a cova do leão, crente vai para a fornalha do fogo. Mas o nosso Deus muitas vezes é o Deus que não nos livra nem da fornalha, nem da tempestade, nem do fogo, mas Ele nos livra na tempestade, nos livra na fornalha e nos livra no fogo, porque Ele nos ama. Mas Ele é Deus se nos livrar, e Ele é Deus se Ele não nos livrar. O nosso amor por Ele precisa ser incondicional. E aí sim, irmãos, poderemos começar a prestar um culto de adoração em espírito e verdade como Ele quer. Todos nós nos desviamos como ovelhas e deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre Ele os pecados de todos nós. Amados irmãos, esse plano de Deus é um plano que antecede o profeta Isaías, que veio 700 anos antes de dizer que Jesus viria. Esse plano de Deus antecede Gênesis 3,15, que é a primeira menção na Bíblia, que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Portanto, podemos dizer que a redenção vem antes da criação. A redenção vem antes da criação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cruz de Cristo não foi um acidente. A cruz de Cristo não foi uma surpresa para Deus. A cruz de Cristo não veio por resultado da traição de Judas. A cruz de Cristo não veio por uma conspiração política do Sinédrio. A cruz de Cristo não veio por uma perseguição religiosa. A cruz de Cristo não veio por fatores exteriores. A cruz de Cristo não é resultado das circunstâncias. Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. A cruz de Cristo é o resultado do amor de Deus por nós. Não é um acidente. Não é resultado de conflitos religiosos nem políticos. Não é uma surpresa para Deus. A Bíblia diz muito claramente: Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que quando Deus nos criou, Ele já sabia que Ele daria o seu Filho em nosso favor. E isso está escrito em 1 Pedro 1, 18 e 20, que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Apocalipse 13:8.
E adoraram-nos todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão no livro da vida. Apocalipse 13:8 está aqui falando de todos aqueles que estavam adorando a besta, a saber, Satanás. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Atos 2:23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pela mão dos injustos. Mas a Bíblia também diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso significa, não pode ser medido o amor de Deus, é de tal maneira. Eu quero que você entenda isso. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Você não foi amado um pouco, você foi amado de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando a Bíblia diz isso, significa não dá para medir esse amor. E talvez alguns de nós não se sintam amados. Existem pessoas que não se sentem amadas, mas eu quero dizer a você, você é alvo do amor de Deus, de um amor sem medida. Quem é pai aqui? Tem pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe sabe, você tem filho, você sabe. Você ofereceria o seu filho para morrer no lugar de alguém? Ou você não diria assim, não, prefiro ir eu, mas ninguém mexe com os meus filhos? Pois Deus enviou o seu Filho perfeito, santo, justo, bom, verdadeiro, imaculado, para morrer no meu e no seu lugar. Dá para entender esse amor? Eu não sei que conversa Deus teve com Jesus, mas a Bíblia diz em Isaías 53, lá no final, vai dizer assim, quando ele vir, lá no versículo 11, quando ele vir o que resultar da sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Irmãos, Jesus morreu naquela cruz, e por causa disso, nós somos chamados justos, porque ele nos justificou. E a Bíblia diz em Isaías 53 que ele viu a angústia, mas ele se alegrou, e ele se alegrou quando ele viu o resultado do trabalho dele na cruz, que é a minha vida e a sua vida longe do inferno, mas para sempre com ele no céu. Ele se alegrou. Eu quero que você saiba que Jesus já viu você com ele no céu, e ele se alegrou. Que vida estamos vivendo, irmãos? Digna de tanto amor, uma vida digna de um sacrifício como este. Não abra na sua vida espaço para o pecado, não tolere o pecado, não tolere, viva uma vida digna do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma religião, Jesus Cristo não é um templo, Jesus Cristo não é um ritual, Jesus Cristo não é uma liturgia. Ritual não salva, liturgia não salva, orações não salvam, batismo não salva. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. E quando você se converte a Ele e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, salva a minha vida, Ele salva. Porque aquele ladrão que estava ao lado dele tinha dois, um à direita e um da esquerda não foi salvo, mas o da direita diz, tem misericórdia de mim, Senhor, deixa eu entrar no seu paraíso. Jesus disse, olha, hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele homem creu, aquele homem não foi na igreja, aquele homem não foi batizado, aquele homem não veio participar de reunião de oração, aquele homem não participou de nenhum ritual, de nenhuma liturgia, aquele homem creu, e Jesus disse, vai ser salvo. Mas naquela cruz, Jesus anulou a força do pecado e nos reconciliou com Deus. Colossenses 2, 13 e 15 diz, e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne,
vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou em si mesmo. Jesus despojou os principados e potestades. Sabe o que isso significa? Isso significa quando Jesus estava naquela cruz, ele tirou o despojo do diabo. Quando um general de um exército ganhava uma batalha, ele pegava os vencidos e deixava todos os vencidos nus e levava lá em Roma e passeava com o exército vencido, todo mundo nu, humilhado, e aquilo se chamava de despojo. Quando Jesus morreu naquela cruz por nós, ele despojou os principados e potestades. Isso significa que ele tirou das mãos do diabo a vida daqueles que creem no seu nome. Porque o diabo tem por despojo os pecadores, mas Jesus tem por filhos todos aqueles que confessam o seu nome. Ele despojou Satanás naquela cruz. E ele nos deu autoridade, irmãos, para pisarmos serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada nos cause dano algum. Deus nos deu autoridade, a igreja tem autoridade. Esse é o poder da cruz, esse é o poder de Jesus, esse é o poder da igreja. Jeremias 23, de 11 a 13 diz: pois eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem a mim em oração, eu os ouvirei, e se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Aqui está dizendo que Jesus tem um plano perfeito para o seu filho, mas que Jesus disse: eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de bem, para lhes dar um futuro, para lhes dar esperança. Jesus não tinha um plano só para o seu filho, Jesus tem um plano para todos os seus filhos, para todos nós. Eu não sei como é que estão os seus caminhos, eu não sei como é que está a sua vida. Eu quero dizer uma coisa: você pode decidir viver os seus planos, você pode decidir viver os seus sonhos, você pode fazer os seus projetos, mas seria muito bom que você abrisse mão dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos, da sua agenda, e dissesse: Deus, eu quero viver o plano que o Senhor tem para a minha vida. Seria muito bom. Porque é nesse dia que você alinhar a tua vida com a palavra de Deus, no dia em que você abrir mão de tudo por Deus, Deus vai realizar o plano dele na tua vida. E aí, meu irmão e minha irmã, impossível vai acontecer, porque daí você está no centro da vontade de Deus. Milagre vai acontecer, porque você está vivendo o que Deus mandou você viver. Como é bom, irmãos, alinharmos nossa vida com Deus. Nos custa, tem renúncia, não é fácil, mas vou dizer para você, mesmo em meio às maiores tempestades, a paz que Deus dá excede todo o entendimento. Mesmo em meio aos maiores vales, a presença de Deus é mais que suficiente. Na cruz, irmãos, constatamos o amor de Deus por nós. Romanos 8:32, se ele não poupou nem mesmo seu filho, mas o entregou por nós, irmãos, como Deus não entregará para nós juntamente todas as coisas, se ele já entregou seu filho? Muitas pessoas falam: Senhor, o Senhor poderia me dar isso, o Senhor poderia me dar aquilo. Irmãos, ele já deu filho. O que é mais caro que um filho? Ele já deu. Não há nada que possamos pedir a Deus que seja mais caro do que Ele já nos deu. Mas é tão bom quando pedimos, não para gastarmos em nossos deleites e paixões, mas é tão bom quando pedimos para exaltarmos o nome de Jesus. Que possamos pedir, irmãos, para exaltar o nome de Jesus. Que as nossas orações, quando pedirmos, seja para glorificar o nome do Altíssimo, seja para que Jesus seja visto na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Qual é o poder da cruz? Na cruz, Jesus derrotou 3 inimigos da humanidade: o pecado, Satanás e a morte. Na cruz, eu e você
fomos comprados. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Por isso, honrem a Deus com os seus corpos. Você sabia que o seu corpo não é seu? Se você entregou sua vida a Jesus, o seu corpo não é seu. Está descrito aqui que você foi comprado por bom preço, por alto preço naquela cruz. Portanto, você não pode fazer com o seu corpo o que você quer. Você tem que perguntar para Ele. Ele é dono. Você não pega o carro de alguém emprestado e fala assim: não quero o carro dessa cor, vou trocar a cor. Carro emprestado você não troca a cor. Carro emprestado você não muda as rodas. O carro não é teu. Você tem que falar com o dono. O corpo não é teu. Você tem que falar com o dono. Por isso, não desonrem o templo do Espírito Santo com adultério, com pornografia e com todo esse lixo. Honrem a Deus com os seus corpos, pedindo a Deus: Senhor, enche-me com teu Espírito Santo. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Pela cruz vocês não foram só comprados, mas nós fomos perdoados. Romanos 8:1. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9:22. E Romanos 8:1. Agora, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quero dizer uma coisa para você: da cruz você foi perdoado. E tem muito cristão que não consegue dormir à noite e que passa o dia brigando na sua mente, confusão na mente, briga na mente, discussão na mente, acusações, culpas, histórias mal resolvidas, passado mal resolvido, que você não tem paz, não dorme bem à noite, passa o dia em confusão. Você estava bem, daqui a pouco você está irritado porque pensou nisso ou naquilo. Eu quero dizer a você: nenhuma acusação cabe para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você tiver uma acusação na mente, mande que ela se cale, porque Deus veio para te dar vida e vida em abundância, e veio para trazer paz. Então, às vezes o diabo quer colocar um pensamento na sua mente. Tem base bíblica, pastor? O diabo pode colocar um pensamento na mente de uma pessoa? Pode. Pode. Isso está em Mateus capítulo 16. Quando o apóstolo Pedro está conversando com Jesus, e Jesus estava conversando com os apóstolos, ele pergunta assim: quem os homens dizem que eu sou? E ele diz assim: o senhor é Elias, o senhor é Jeremias, o senhor é alguns dos profetas. E vocês quem dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: ei Pedro, o que você falou não foi nem carne nem sangue que te revelou, isso que você falou foi o meu Pai que está nos céus te revelou. Aquele pensamento que estava na mente de Pedro não era dele, veio do Pai. Mas depois o texto continua e Jesus começa a falar sobre a sua morte e crucificação, e Pedro diz assim: Senhor, de forma nenhuma isso vai te acontecer. E Jesus diz: arreda de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, você só entende as coisas dos homens. Da mesma boca veio uma palavra que veio de Deus, da mesma boca veio uma palavra que veio do diabo. E depois ainda Jesus fala com Pedro, e Pedro diz assim: estou pronto para ir com o Senhor para a prisão e para a morte. E Jesus diz assim: Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes. A primeira vez, os lábios de Pedro foram usados por Deus. Na segunda vez, os lábios de Pedro foram usados pelo diabo. Na terceira vez, Pedro falou o que estava no seu coração. E Jesus disse: primeiro falou o Pai, essa palavra veio do Pai, eu sou o Cristo, sim, eu sou o Filho do Deus vivo. Foi o Pai que disse. Mas depois, quando ele tentou impedi-lo à cruz, ele diz assim: arreda de mim, Satanás. Quem colocou aquele pensamento? Por que Jesus disse arreda de mim, Satanás? Porque aquilo veio do inferno. Às vezes existem coisas na nossa mente que vêm do inferno e a gente acolhe como se fosse nossa. Não, irmãos, não. Precisamos pedir ao Espírito Santo discernimento e dizer: não, Senhor, em nome de Jesus, rejeito esse pensamento. Quantas pessoas cometem suicídio assim? Quantas vocês acham? De quem vem a ideia para que a pessoa se mate? De quem vem a ideia para que a pessoa adultere? Ou vem do diabo ou vem do próprio coração, porque a Bíblia diz também, em Mateus capítulo 15, é do coração do homem que vem o suicídio, que vem o homicídio, que vem o adultério, que vem a blasfêmia, que vem o falso testemunho, é do coração. Irmãos, nosso coração não presta. O nosso coração não presta. Porque Jesus diz: só vem coisa ruim do nosso coração.
É por isso que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não em sentimentos. O nosso coração, irmãos, significa sentimentos. Você já viu como é que vive quem vive por sentimentos? Hoje fala assim: eu amo você. Aí depois de 6 meses de casado, não sinto mais nada por você. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Uma família vai acabar por causa disso? Nós casamos e nos mantemos casados por um princípio, não por um sentimento. Sentimento não sustenta casamento, sentimento não sustenta relacionamento. O que sustenta casamento, relacionamento se chama princípio. Fidelidade, honestidade, responsabilidade, compromisso, princípio, e não sentimento. A gente está sentindo uma coisa hoje, a gente está sentindo outra coisa amanhã. Dá para confiar no que a gente sente? Quem confia no que sente parece uma montanha russa, parece uma pessoa bipolar. Então cuidado, irmãos. A Bíblia diz que naquela cruz nós somos perdoados, e a Bíblia diz também em Hebreus que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência de todas as obras mortas. O sangue de Jesus pode lavar a nossa consciência. Então, se você tem pensamentos impuros ou de acusação, diga para Jesus: Senhor, lava a minha consciência com teu sangue, purifica-me, Senhor, purifica-me. E não entregue também sua alegria. Às vezes você está feliz, você recebe uma ligação e a sua alegria foi levada embora. Às vezes você está feliz, acontece um fato e você perdeu o dia. Não faça isso. Não permita que ninguém, nem um telefonema, nem uma ligação, nem um pensamento roube de você a alegria que vem do Espírito Santo. Pela cruz nós somos salvos, diz Hebreus 2, 9, 10, 14 e 15. Ele morreu por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória, de honra por causa da morte que ele sofreu. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus que os guia para a salvação. Somos salvos. Irmãos, somos salvos. Que gloriosa notícia. Não sabemos quanto tempo estaremos vivos, mas nós sabemos que quando nós fecharmos os nossos olhos para essa vida e abrirmos para a eternidade, estaremos na presença dEle. Somos salvos, salvos pelo sangue de Jesus. Que gloriosa notícia. Quantos não sabem para onde vão depois da morte? Quantos acham que o inferno não existe? Quantos estão enganados pelo diabo? Temos também que evangelizar e dar a boa notícia a essas pessoas. Pela cruz temos a vida eterna, 1 João 5, de 11 a 13. Este é o nosso testemunho. Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Feche seus olhos, quero orar por você. Olhe agora para Jesus Cristo naquela cruz. A hora chegou e Jesus foi traído com um beijo no Getsêmani. Ele foi entregue à morte, e entregue à morte de cruz. E Jesus ficou sozinho e enfrentou a solidão da cruz, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. E Jesus chorou sobre Jerusalém, e ele disse acerca dela: Jerusalém, Jerusalém, eu quis reunir você, assim como uma galinha reúne os seus filhotes, mas você não quis. Deixo então a sua casa desolada, e eu não voltarei até que você diga: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus foi restabelecendo a nossa comunhão com o Pai, na medida que Ele ia sofrendo, que Ele ia sendo chicoteado, esmurrado, escarnecido, espancado, e colocaram sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, e essa coroa de espinhos representa os nossos pecados. E Jesus foi escarnecido, e os soldados batiam na cabeça dele com uma vara,
e escarneciam, dizendo que ele era o rei dos judeus, mas Jesus não disse nada, ele ficou em silêncio, porque ele nos ama. Finalmente Jesus foi crucificado por nós, e as primeiras palavras de Jesus naquela cruz foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última palavra de Jesus foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor essa noite, porque o Senhor abriu mão de tudo por nós, e o Senhor ficou tão angustiado, foi tão oprimido. O Senhor suou sangue, chorou por nós, intercedeu por nós, por todos nós. E o Senhor disse que se alegrou quando viu o resultado do seu trabalho, que é a nossa salvação. Senhor, nós queremos dizer nessa noite que sabemos que nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum ritual, nenhuma liturgia pode nos levar para o céu. A única pessoa que pode fazer isso se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Senhor, nós te adoramos nesse lugar, e nós queremos dizer que a nossa vida está nas tuas mãos. Perdoa-nos, Senhor, nosso tempo de ignorância, perdoa a tolerância que demos ao pecado, perdoa toda vez que entregamos a nossa alegria por causa de nada, perdoa, Senhor, todas as vezes que escutamos muito mais Satanás falar do que o Senhor. Mas queremos dizer que a partir de hoje não será mais assim. Nós vamos entrar em 2020 com a nossa vida consagrada, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nosso coração, todo o nosso ser, nossos caminhos, nós consagramos ao Senhor e concordamos que andaremos em teus retos e santos caminhos. Pai, obrigado, porque naquela cruz o Senhor venceu o nosso inimigo, que é a morte. O Senhor matou a morte na cruz, e na morte não tem mais vitória sobre nós. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte no Calvário. Senhor, obrigado por isso, porque a única coisa que a morte pode fazer com quem crê no teu nome é nos colocar diante do Senhor, que é a pessoa que nós mais amamos. Agora, Pai, nos leva a viver essa vida, Senhor, digna de um sacrifício tão grande, de tão grande salvação, e que possamos dedicar mais da nossa vida ao Senhor. Nos torna, Pai, não filhos mimados, mas filhos maduros, para a gente poder cumprir o plano perfeito do Senhor para as nossas vidas. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé. Eu quero dizer a você que ainda não decidiu por Jesus Cristo, você precisa tomar uma decisão. A decisão de dizer: Senhor Jesus, te entrego a minha vida e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Porque você não está aceitando uma religião, você está recebendo o Filho de Deus. E Ele disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Para salvar. Mas talvez existam lutas na sua casa, na sua família, até no seu coração. Peço que você ore agora. Ore a Deus para que você viva a vocação para a qual Deus te criou, para que você não faça outra coisa senão aquilo que Deus te criou para fazer. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de todos os irmãos que estão aqui, daqueles que nos assistem pela internet. Se pessoas que estão nos ouvindo agora ainda não aceitaram o Senhor, oramos por elas em nome de Jesus, que elas possam se ajoelhar agora, nas salas das suas casas, se arrependerem dos seus pecados e confessarem o nome de Jesus.
o nome de Jesus, porque só Ele pode salvar. Salva, Senhor, salva. Pai, em nome de Jesus, coloco a vida de cada um dos irmãos. Peço que o Senhor os abençoe muitíssimo. Ah, Senhor, os abençoe. Abençoe cada um deles agora. Que eles sintam a Tua paz, a Tua presença santa, viva. Senhor, que eles possam ser cheios do Teu Espírito Santo. E que agora todas as dores, as injustiças, o abandono, a rejeição, as mágoas, as feridas, as palavras duras, as palavras de maldição, sejam agora cravadas naquela cruz em nome de Jesus. Amados irmãos, que vocês possam sair hoje deste lugar leves, porque a palavra de Deus diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, queremos viver a liberdade que vem do céu. Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos e nos abençoe. Coloque suas mãos assim, por favor, como quem recebe, se você puder. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com toda a igreja de Jesus, espalhada sobre toda a face da terra. Amém.